Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcos Romeu do canal Homo Esporte. Bom, a gente tem que falar um pouco dessa SAF aí do Fluminense que foi feita a proposta ontem pela LZ. A empresa determinou ali de como seria elaborada as SAFs e, rapaziada, ai meu Deus do céu, é incrível o que foi dito ontem pra gente. Bom, claro, aqui é minha opinião, não tem como mandar na cabeça de ninguém. Que o Fluminense necessitaria de uma SAF? Não sei se necessitaria, não. O Fluminense, diferentemente dos outros clubes que viraram SAF, dos outros grandes clubes aí que viraram SAF, citando exemplo como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, eram times que beiravam a falência. A gente era um futuro indefinido, até mais se direcionando para uma falência do que propriamente da salvação. E não é o caso do Fluminense. O Fluminense é uma grande dívida, mas equacionada. O Fluminense gera receita aí, estava sob controle essa dívida do Fluminense, que realmente impede muito o crescimento do time. Isso aí a gente vai colocar no ponto X da questão. Beleza, então vamos lá. Vamos ao processo de SAF e surge essa proposta. Uma proposta, na minha opinião, que realmente a gente já começa a ver com o pé atrás. Não tenho nada contra o Mário Bittencourt. Acho eu que foi um dos melhores presidentes que o Fluminense já teve, apesar de negociar muito mal alguns jogadores e algumas contratações horríveis, né? Mas isso não é provavelmente só culpa dele. O Angione tem muita culpa nisso aí também, dessas contratações horrorosas que o Fluminense fez. Vide Soteldo, o preço que foi pago pelo Canóbio. Esses problemas do Fluminense têm solução. Tem que trocar essas peças, né? Se seu carro começa a dar problema num determinado ponto, você vai trocar a peça. Você não tem como você comprar um outro carro, você troca a peça, fica mais em conta. Enfim, e aí surge a proposta do Fluminense, que vem com a propaganda de 6 bilhões e 900 milhões por mês. Nossa, a gente tá rico, vamos virar o Real Madrid do Brasil. Mas calma aí, galera, vamos colocar esses devidos pontos nos is, tá? Dessa grana, a gente já começa a tirar 500 milhões, que seriam o aporte financeiro da equipe do Fluminense. 250 milhões no primeiro ano, 250 milhões no segundo ano. Bom, como que vai ser feito esse aporte? Esse aporte, galera, presta muita atenção nisso, é o único dinheiro novo que o Fluminense vai receber, né? E que seriam gastos em estrutura, contratação de jogadores, enfim, para várias coisas. 250 milhões por ano de dinheiro novo é uma excelente grana, mas não é uma coisa absurda. E aí sobra 6 bi e 400 por 10 anos, o que daria 640 milhões por ano. Porém, esse dinheiro é gerado pelo próprio Fluminense, não é dinheiro novo. Então o que vai acontecer é que essa empresa, ela administraria de como arrecadar essa grana. E aí que está o grande mistério. E se não arrecadar? Quem é que vai botar essa porra? É uma coisa, são pontas que estão muito soltas, não tem como você fechar um negócio desse. Não tem como. Ou seja, passado. Eu se falar, você votaria a favor ou contra? Contra. Não tem como. A gente não tem essas respostas, né? A folha do Fluminense salarial gera em torno de 20 milhões, né? E que já em 2026 passaria para 24 milhões, podendo chegar em 27 milhões futuramente. Beleza. Mas aí você vai pagar, você vai contratar aí 6 jogadores pro ano que vem, por exemplo, 5 jogadores com salário de 1 milhão. Porra, beleza, o time mudaria, o patamar do Fluminense, o time melhoraria bastante. Mas aí, e aí? Mas você tá só contando salário, folha salarial, né?
Com 250 milhões investidos no ano, você consegue contratar 6 jogadores para ganhar R$1 milhão? Não, porra, não consegue. Não consegue, isso é mentira. A conta não fecha. Você vai ter que buscar no mercado de jogadores livres, e aí a gente sabe que nós temos um grande problema atual nesse tipo de gestão. Tô falando de problemas e não tô me referindo, não é achismo não, tá? Isso pra mim é o que aconteceria, tá? A proposta é essa, tá? E outra coisa, galera, a gente tá fazendo um negócio que não tem como voltar atrás. Uma vez SAF, não tem como voltar atrás. A gente vê o que o Vasco tá passando aí no momento por conta de uma SAF mal organizada, de uma SAF mal administrada, em que o time agora, a evolução do Vasco é terrível, né? O Vasco consegue contratar jogadores, sabe lá como, né? E corre risco de ser vendido por qualquer merreca para qualquer um. Basta chegar num acordo, inclusive está na justiça aí com a recuperação judicial, e se chegar num acordo vai ficar com o mínimo do mínimo. A gente não sabe para onde vai parar a equipe do Vasco. A gente não quer isso com o Fluminense, né? O Fluminense, se você parar para analisar, galera, é uma situação totalmente diferente, como eu disse lá no início do vídeo. O Fluminense nos últimos 5 anos, galera, o Fluminense foi vice-campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Estamos aí encaminhando bem o ano de 2025, afinal estamos numa quarta de final de Copa do Brasil, encaminhando para uma bem na Sul-Americana também, né? E voltando a recuperar para jogar a Libertadores ano que vem, se Deus quiser. E sem contar no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense foi semifinalista. O Fluminense, quer queira ou quer não queira, a outra galera aí de outros times, o Fluminense foi o melhor time fora do europeu do mundo. E você está sendo vendido, sabe por quanto? Porque a gente chega num... Aqui ninguém é burro, né? A gente vai ver, a gente vai chegar numa venda de 500 milhões pelo time do Fluminense. Em 2 vezes, por sinal. No primeiro ano vão ser pagos 250 milhões, no outro ano vai ser pago 250 milhões. E a dívida, que já está equacionada, passaria para outro gestor, para a empresa. Cara, é um absurdo, isso é deboche com a gente. Não tem como aceitar essa SAF do jeito que está sendo feita. Tem muita coisa errada, muita coisa suspeita e muita coisa principalmente mal explicada. Não tem como a gente aceitar, tá? Eu tinha que voltar aqui para falar um pouco disso. Isso são algumas pontas que eu peguei aqui, na minha opinião, são as principais, tá? Você pegou ali cerca de 40 milionários tricolores, dividem aí cerca de 10 milhões para cada um, compram o Fluminense, fazem um conselho novo no time, com certeza, para mandar no time juntamente com a empresa que vai comprar o Fluminense. Rapaziada, não, na minha opinião, tá? Não tem como dar certo essa SAF. Tá? O futuro é muito incerto, não sabemos para onde isso vai parar, é inovar demais, tá? Não sabemos se tem outra proposta de algum shake, de alguma porcaria que venha comprar o Fluminense. Não podemos fechar com essa proposta do jeito que tá, é muito arriscado. Quanto ao Mário ser CEO ou não, na minha opinião, realmente seria um excelente CEO no momento, um dos melhores que a gente teria, e que ali para mim é indiferente. Que o clube virando uma empresa, se você não estiver agradando, você vai ser demitido, como se faz numa empresa também, tá? Ele não vai se perpetuar no cargo ali, ele vai ter que agradar o interesse do chefe agora. Então é assim que funciona. Para mim é o menor dos problemas ali, como alguns jornalistas ali vêm tratando com esse conflito de interesse, e que realmente é, né? O Mário Bittencourt não está dando ponto sem nó, mas a SAF está muito mal feita e muito misteriosa para mim, sem chance nenhuma de fechar com uma SAF dessa. Tomara, torço muito, ou para que se esclareça as dúvidas, ou que dê tudo errado e não feche essa SAF, tá bom? Não esqueça de dar um likezinho no canal, compartilha esse vídeo para geral e comenta para gerar aquela resenha bacana. Um abraço, fiquem com Deus, fui!